Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui para comemorar Novembro Verde com muito brilho no olho, com muita alegria no coração. Hoje nós vamos falar sobre fertilidade, homeopatia, mas de um outro jeito. E convido a vocês a pegarem a xicrinha de vocês para a gente trabalhar hoje. Bem-vindo, Conrado! Muito bem-vindo! Hoje nós estamos aqui, Conrado, para falar sobre homeopatia, viu? Hoje é considerado o Dia Nacional da Homeopatia e eu vou contar para vocês por quê, tá? O nosso título da live hoje é Controle e Comando. O que isso tem a ver com fertilidade e o que isso tem a ver com homeopatia, tá? Para a gente começar, eu quero contar uma grande história para vocês. A história é de Benoît Moore. Benoît Moore, ele é considerado nosso iniciático na homeopatia. Muito obrigada, viu, Conrado? Muito obrigada. E para a gente contar a história do 21 de novembro, hoje, de 2025, mas eu quero trabalhar com vocês da gente rebobinar e voltar a fita, né? Quem é dessa época aí de rebobinar a fita, antes até de 1840. Eu quero contar para vocês que em 1809, na cidade de Lyon, nasceu Benoît Moore. Benoît Moore era uma criança, um bebê, filho de um negociante, de um homem do comércio, muito conhecido pelos seus acordos nacionais ali na França. Ele vendia seda nas mais tessituras do coração das pessoas. Ele trazia uma característica que também tinha mais tarde em Moore, que era a característica da disciplina. A mãe de Moore, nas histórias, ela era colocada como uma mulher calada. No sopro da história, era vista como um mistério. As mulheres daquela época, muitas vezes, elas não eram registradas no nome, talvez não podendo contar as suas histórias, mas elas traziam o seu mistério e ela, inclusive, ajudava o esposo nas anotações do comércio. E o que isso tudo tem a ver com Moore? Moore é filho do mistério e do silêncio, como diz Milton Nascimento, né? Ele é filho da disciplina com aquilo que há de mais sutil na sensibilidade. E cresceu, se encheu desse amor e pegou um barco que saía de Lyon, cheio de amor, cheio de coragem. O barco de Moore era chamado de Bretagne. O barco, então, passando oceanos, passando luas, sóis, estrelas, ideais, reais também, passava por ali, pelas costas europeias e depois da América, trazendo consigo uma grande verdade, a verdade da homeopatia. Mas, rebobinando mais uma vez, como que Moore chega ao Brasil com a sua bolsinha de remédios, não somente uma bolsinha de remédios físicos, mas de ideais, porque um pouquinho antes, ele adoeceu de uma forma tão grave, mas tão grave, que foi considerado, como se dizia na época, desenganado. Essa palavra era dita quando o médico praticamente desistia das pessoas. Não havia mais recursos. Hoje o que a gente pode chamar seria ali de fora de possibilidade terapêutica. E Moore, então, dentro daquela época, fora das possibilidades terapêuticas, conhece a homeopatia e ressurge das suas próprias cinzas. Ele, na verdade, ali tem contato com a homeopatia, mas tem uma grande conexão com Hahnemann, uma grande conexão com a arte de curar, principalmente a arte de curar a si mesmo.
Diante dessa coragem, desse ressuscitar da sua própria alma e do corpo, ele então entra em 1840 nesse barco e chega ao Brasil. O Brasil para Moore é o que eu vou trazer para vocês aqui como uma grande metáfora de o solo fértil. O solo primeiro curado foi o solo do seu próprio coração, o solo interno. Mas diante de tantos turbilhões, de tanta verdade que cabia no seu coração, ele fala, esse solo interno, ele precisa brotar também para o externo. As pessoas precisam conhecer essa tal de homeopatia. Pegue então os seus remédios, pega as suas verdades e os seus ideais e vai trazer para o Brasil, em força, em semente, o que se encontrava dentro da porta estreita do seu coração, a homeopatia como um solo sagrado. Ele trouxe dentro do navio, dentro do barco, alguns pensamentos. Ele queria trazer a homeopatia para as pessoas vulneráveis. E aqui a gente pode se perguntar, quais são as vulnerabilidades do Brasil? Quais são as vulnerabilidades do nosso coração? Por que eu pergunto isso? Porque ali, uma das grandes questões que Moore trouxe, Moore foi autorizado pelo Império. A elite estava de olho porque a elite queria novidade. Então, o coração dele vibrava pelos vulneráveis, mas ele entendeu que vulnerabilidade não era só vulnerabilidade financeira. E assim, ele, como cultivador de novos rumos, entendeu o Brasil nas suas desigualdades. Ele entendeu que o Brasil é a maior educação dos contrastes. Existem os ricos, existem talvez os ricos de dinheiro, talvez os ricos de oportunidades, os pobres, existem aqueles que trabalham muito, aqueles que se encostam, e existem pessoas, mais do que tudo. E ele traz a fertilidade social do Brasil. Ele entende que a população é carente, mas os médicos também estavam carentes. Havia um sistema médico dominante, mas que não conseguia enxergar um dos grandes medicamentos que nós temos na humanidade, que é o tempo da alma do outro. E diante disso, ele criou algumas instituições como um discipulado para que outros médicos também pudessem conhecer a homeopatia. Isso aconteceu poucos anos depois. Ele já chegou com muita iniciativa. Em 1843, foi criado o Instituto Homeopático do Brasil. E diante disso, outros médicos conseguiram ter essa semente, que depois foi multiplicando em frutos e depois usufruímos até hoje. Também, uma das coisas que Moore criou, Moore, como eu disse, era de Lyon. Ele embarca no Brasil, mas ele traz consigo um ideal humanitário. A França vivia liberdade, igualdade e fraternidade. E o que a gente pode dizer é que ali ele tinha um olhar não só para o indivíduo, para o mas para o todo, para a parte e para o todo. E o que ele trazia? Ele trouxe algumas ideias de liberdade, principalmente com o que se chamava de as colônias. As colônias, elas eram influenciadas por Charles Fourier. Ali, uma ideia socialista, talvez utópica, mas que trouxe um contraste para a época do que precisava ser visto, o humano precisava ser visto. Como eu vou entender a sociedade se a sociedade não está sendo vista como uma harmonia? Ele dizia em 3 palavras que toda sociedade merecia ser vista em 3 tópicos, que seria em harmonia,
em cooperação e em igualdade. O corpo humano merecia ser visto com igualdade, mas ali em comunidade as pessoas também precisariam entender o que é fraternidade. E assim foi criada essas colônias depois, mas ele não controlou, ele comandou, ele entendeu que é comando. Um líder de verdade, ele sabe que as coisas acontecem com uma sinfonia. E ele entendeu que aquela parte, não necessariamente da vida sendo vivida na colônia, iria acontecer da forma como ele queria no Brasil, mas que essas ideias de harmonia, de cooperação, de igualdade poderiam ser vivenciadas dentro do consultório, por exemplo, com a homeopatia. E ele coloca, então, nas suas práticas, uma reorganização do mundo. Para Moore, a homeopatia era forma de cura, mas também de educação, era uma forma de emancipação da alma, era uma forma de condução de corações, era uma forma, e é até hoje, de disciplinar socialmente e também individualmente. Ele entendia a homeopatia como um sistema coerente que estava a estimular as nossas forças, os nossos ideais e reais. Ele ficou 10 anos no Brasil e depois precisou pegar o seu barco de volta para a Europa. Mas não levou insucessos, pelo contrário, levou sucessos. E ele dizia: o Brasil é uma disciplina. O Brasil, ele trouxe também as suas instituições criadas, médicos formados, levou em várias e várias bolsinhas, por vários desses tempos, desses 10 anos no Brasil, levou a tradição homeopática para todos aqueles que precisavam. E deixou em nós uma semente de crescer, que para crescer a gente precisa de coerência, a gente precisa de comando. O que eu quero trazer para vocês com essa história, que é a história de hoje, a história que a gente diz sobre a vida de Moore, que é um mito moderno, mas um mito vivo nas ideias que trouxeram a homeopatia para o solo brasileiro. Quem traz a ideia, a principal ideia, não consegue controlar, precisa de comando. Então ele traz as sementes, e as sementes são tão possibilitadoras para esse solo brasileiro que até escapam do dedo e se tornam muito maiores do que a gente imagina. Então ele traz fertilidade, criatividade, traz até o imprevisível, porque traz muito além do que ele imaginou que seria, e ele traz também a coerência, como eu disse. Ele, sim, se fosse hoje, né, com esse trabalho todo da fertilidade, ele poderia ser dito, e aqui a gente coloca ele nesse lugar, como um grande cultivador de almas do solo brasileiro. E o que tem a ver isso com pai, com mãe, com fertilidade? Na verdade, hoje eu quero trazer para vocês essa metáfora da embarcação. Todas as vezes que os pais eles vão ou estão começando a querer se preparar para serem pais, eles estão pegando um barco. Eles vão entrar num oceano e eles não sabem o que vão se passar durante essa viagem, que vai começar com um pequeno bilhete. Esse pequeno bilhete é um passaporte, no caso de Moore era talvez um mapa, mas a realidade desse mapa não vai condizer necessariamente com o que realmente se passa, porque quando alguém pega um barco e atravessa o oceano e chega no seu objetivo, por exemplo, como cada pai e cada mãe aqui presente, né? Bem-vindo, Klaus querido! Que a gente vai passar? A gente pode passar por intempéries? Sim,
Mas se a gente está querendo controlar a maternidade, controlar que meu filho, eu tomei tal remédio, eu tomei tal vitamina, eu tô dormindo dessa forma, será que meu filho vai vir? Isso é controle. É querer controlar o sol, querer controlar a chuva, querer controlar que você vai entrar dentro do barco, assim como Benoît Moore entrou, e querer controlar a vida. Essa não é uma forma de ser fértil. Essa é uma forma da gente ser infértil, porque é impossível a gente controlar. Mas a gente pode comandar. Eu posso fazer o que é possível para mim e eu deixo que a natureza também faça a sua parte. Eu deixo que a espiritualidade faça a parte dela. Eu deixo que o bebê do outro plano da vida faça a parte dele para ele vir. Isso é a linguagem da natureza. E qual é a linguagem da homeopatia? A linguagem da homeopatia é trazer lucidez. Todos nós passamos por momentos, sejam 1, 2, 10, 100, vários, por momentos de alienação. Então a gente começa a pensar de forma circular, sentir só do mesmo jeito, agir de forma automática, condicionada. E aí o que a homeopatia vai fazer? Vai mudar a nossa frequência. Então é como se a gente está no barco, a vela está sempre indo para aquele lugar, mas eu preciso redirecionar a rota. Então como que eu redireciono rota? Eu redireciono rota confiando. Bem-vindo, Fred querido, bem-vindo. Eu confio no meu barco, eu confio no meu corpo, eu confio que a cura é possível e aí eu atravesso os meus oceanos. Mas para isso, eu tenho que entender se eu sou o comandante do meu barco. Eu tô ali no manche, né? Eu tô ali no volante. Se eu realmente estiver no volante, quais são os meus valores, quais são os meus princípios que eu quero trazer para essa criança? Porque se eu não tenho mapa, eu não vou conseguir chegar no outro lugar, no meu lado B, né, no oceano que é ali, que precisa ser passado para eu chegar no país, para eu fertilizar as minhas ideias, né? E aqui a gente traz, para a gente falar de Hahnemann, né, eu quero trazer para vocês o parágrafo 141, que Hahnemann fala, para a gente ser um bom curador, a gente precisa experimentar. E aqui a gente vai ultrapassar a linguagem de ser experimentar somente o remédio, porque o médico homeopata ele experimenta em si, mas eu quero trazer para vocês uma metáfora além, que é para a gente ser o comandante, ser o Benoît Moore da nossa vida, para a gente ser fértil na nossa vida, o que a gente precisa fazer? A gente precisa experimentar. E para a gente experimentar, a gente não pode o quê? Controlar. E o que é isso? Eu vou saber que eu quero experimentar de pegar o meu barco da Europa e ir para o Brasil. Mas eu não sei se vai ter sol, chuva, raios. Eu não sei se vai ter comida suficiente. Eu não sei se eu vou ser bem recebida no Brasil, né? Ele chegou fazendo esse percurso sem saber como seria. Mas ele bancou a experiência. Ele viu que não era uma experiência de idealização, e sim uma experiência de realização. Então, Hahnemann coloca para nós que para a gente ter certeza do que a gente sente, cada vez a gente precisa experimentar e precisa continuar a observar em si mesmo. Então ele fala da gente experimentar, eu experimentei, mas depois eu preciso continuar a me observar. Qual é a grande função de pai e de mãe? Quando eu leio esse parágrafo e eu quero trazer as metáforas, a grande função de pai e de mãe e da gente com a gente mesmo, porque o primeiro exercício é o exercício da autoeducação, é a gente tornar-se um mestre da observação, que ele coloca essa expressão e a gente traz para fora, né? Como se fosse uma força aqui centrípeta, né? A gente está saindo desse centro só do medicamento, mas como que eu me torno mestre da minha observação? Eu continuo a me observar. E qual que é a diferença do
pai que é observador e do pai que é crítico. Porque a gente tem que trabalhar isso. O observador, um pai observador, um médico observador, um vendedor observador, a gente precisa lembrar que é alguém livre de preconceitos. Então eu preciso limpar o que eu acredito, desnudar de mim para a fecundação acontecer. Porque se eu já tenho um preconceito, se eu já estou cheio de crença limitante, se eu já estou cheio de alienação, se eu já estou cheio de, não, só pode dar certo se eu controlar e fizer assim, 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 assim. Não vai dar certo. Por quê? A gente precisa estar observando sem julgamento, sem medo, sem crítica, despido de si. Despido de si não significa que eu vou deixar de ser eu. Eu vou ter a minha essência, mas eu não deixo transbordar aquilo que na minha vida que eu não estou conseguindo lidar, da minha sombra. E aí eu realmente consigo observar o outro sendo o outro mesmo. E não sendo uma projeção do que eu carrego no meu coração. Aí eu consigo pegar o meu navio, sair com a minha malinha de recursos e ir da minha Europa para o meu Brasil, tá? Para mim, a grande função, eu repito isso na live, a grande função da homeopatia é trazer lucidez. E Hahnemann vai trazer para nós que a verdadeira ação da homeopatia, ela traz algo que é real, que é puro e que é digno de confiança. Então, para mim, esses 3 tópicos, eles vão enriquecer a nossa maleta para a gente fazer as nossas viagens, que é realmente ir para o que é real. Eu pego o meu barco da Europa para o Brasil sabendo que é real. Eu não vou idealizar que eu vou ser amada, eu não vou idealizar que eu vou ter todos os recursos possíveis, mas eu vou ter os recursos necessários. E aí eu consigo fazer as minhas viagens. É na real, é na pureza. Então eu tô pura nos meus valores, eu sei o que é importante para mim, eu não me deixo ser desviada pelas outras velas, eu não estou distraída e eu estou completamente conectada com a confiança. Tá? Bem-vinda Valéria, bem-vinda Bárbara, bem-vindo Guilherme, bem-vindo Dízio. Nós contamos hoje uma história muito importante, que é a história do início da homeopatia. E por que eu quero trazer essa história? Porque eu sou uma mulher de inícios. Então, sendo uma mulher de inícios, a gente precisa valorizar o início. Alguém que chega com poucos medicamentos, né, na sua bolsa, mas traz grandes transformações desde o império até a base, né? Benoît Moore quis trazer para todos a homeopatia. E ali ele funda as primeiras sementes. Não existia SUS, porque o SUS em 1980, mas ele traz ali os fundamentos, o que a gente entende hoje como SUS, que é realmente dar para todos, e dar para todos em banquete, né? Pra gente ir terminando a nossa live, hoje a nossa live é sobre homeopatia, sobre Novembro Verde. Eu quero ler um texto que está nesse livro que chama O Fio Condutor. Esse livro é do mesmo autor do Arroz de Palma e ele faz esse livro é uma delícia. Ele fala, é como se o Brasil estivesse contando a história do próprio Brasil. E aqui eu quero imaginar como se também o Brasil estivesse recebendo um medicamento homeopático. Qual seria o medicamento hoje que o Brasil precisa? Qual seria a forma que o Brasil também nos medica? Porque o Brasil me medica, por exemplo, trazendo confiança, trazendo sensação de bem-estar, que não é uma sensação somente subjetiva, mas também objetiva. O Brasil, ele retorna em nós a esperança várias vezes, mesmo que com tantos contrastes, mesmo com tantas diferenças e diversidades. Então, esse texto é o texto do início do fio condutor, e para mim essa frase, fio condutor,
traz muito o que a homeopatia traz para nós. A homeopatia vai mostrar para nós que o fio da nossa vida, ele não precisa estar embolado, porque Benoît Moore, como filho de Tecelão, ele coloca para nós que fio não precisa estar embolado. Eu sei aonde começa o ponto do fio da minha vida e eu sei aonde eu quero costurar. Eu quero costurar continentes, eu quero costurar almas, eu quero costurar verdades, eu quero costurar curas. E assim a gente pega outro homem aqui para trazer, através de Francisco Azevedo, o que é o Brasil. E ele vai dizer assim: países são pessoas. Todos têm nome, idade, temperamento, características físicas e emocionais. Existem pobres, existem ricos, existem grandes ou pequenos, arrogantes e até mesmo simpáticos. Alguns dão-se bem, outros dão-se mal, cortam e até reatam relações. Alguns países são pessoas e, de uma certa forma, todos tomam atitudes, partidos, fazem amizades, mas também chegam às vias de fato e podem sumir, literalmente, do mapa. Pois é, pessoas que são, os países nascem, crescem, vivem e morrem, longevos ou prematuros. Mortos são geralmente lembrados mais pelo que tiveram do que por que foram. Pessoas também são países, quase mundos. Como países, lançam-se em aventuras, promovem a paz ou a guerra em suas rotinas. Sonham em expandir fronteiras. Algumas conseguem progresso lento e gradual. Outras já queimam etapas. A maioria acha injustas as regras do jogo, mas raras provocam verdadeiras revoluções em sua vida. Assim, bem ou mal, as pessoas se governam e possuem lá os seus ministérios. O orçamento é distribuído de acordo com as necessidades ou conveniências. Saúde, trabalho, transporte. Mais e mais pessoas gastam as suas verbas com segurança. A cultura e a educação é pena, muitas vezes são esquecidas. Se países são pessoas e pessoas são países, o Brasil para mim é de carne e osso. Tem coração que bate, tem sangue, tem nervos, tem vísceras. O Brasil tem cheiro, tem olhos, tem boca, tem corpo que atrai à primeira vista. O artigo definido masculino, singular, convive com a sua hospitalidade feminina, o seu abraço plural. Eu converso com ele de igual para igual. Falo não como pessoa, mas eu falo com o Brasil como o país que eu sou. Porque como pessoa, o tempo é curto. A gente abre os olhos e o rosto está cheio de linhas e de histórias. Bem no finzinho. Então, eu falo pelo país que há em mim, com todos os rios, montanhas, mares que há em mim. Porque para países, com todos, a terra gira por mais tempo. Há mais chances de se reparar os antigos erros. Enquanto caminhamos em direção ao desconhecido, eu pergunto a esse Brasil, que também sou eu, que também é Klaus, que também é Dulciana, que também é Angelita. Eu pergunto ao Brasil, quando é Brasil que fará as pazes consigo mesmo? Quando? Lúcido, tem consciência do mal que ainda o aflige e desagrega. Sabe que vivemos dias hostis e surdos. Apesar de tudo, insiste a hostilidade, a indiferença, que não são as regras que o regem. Não, o Brasil não é feito de hostilidade e indiferença.
e mais. Sente algo novo vibrando em seu chão. Uma energia de gente simples que pisa forte e segue em frente para mudar o seu triste legado, cumprir o seu destino e fazer história. Energia luminosa que reverbera, contagia e aglutina. O Brasil, ele é feito de passos firmes de brasileiros que já se dão conta de que, além de pessoas, são países. De que há um imenso e diversificado Brasil dentro de cada um de nós. Um Brasil presente e desperto que tece outro tempo, mais solidário, mais colaborativo. Um Brasil que, para superar as adversidades, se mistura com troca de vivências, porque é vocacionado para transcender credos, berços e tons de pele. Um Brasil que anseia por se tornar potência verde e respeitada, que quer se apresentar ao mundo com o que, em sua expressiva maioria, possui de melhor: a receptividade a todos os povos, portas sempre abertas, até aqueles que vêm de longe, como por exemplo da Europa. Enfim, o Brasil é fértil, o Brasil é inventivo, o Brasil é condizente com a sua exuberância e pródiga natureza. Termino assim a conversa. Levo fé no que ouço. Dentro de mim é esse Brasil que vai contar a história. Uma história incomum de brasileiros comuns que, mesmo com erros, com medos, amam e sonham alto, porque amor e sonho nos foram dados de graça. São a nossa verdadeira conexão com a vida, que tanto nos confunde e nos põe à prova. Então, emocionada aqui, eu leio para vocês esse texto, trazendo para vocês que o Brasil é fértil aos nossos corações e que nós possamos sempre acreditar nessa pátria que recebe os simples, que recebem as pessoas de todos os lugares, recebem japoneses, o Brasil recebe a África, o Brasil recebe os venezuelanos, o Brasil recebe... Quem mais que o Brasil recebe? O Brasil recebeu a gente, né? Então, que a gente possa conduzir o nosso fio, costurando a vida, né? Com homeopatia, cada um com a sua prática. Mas hoje a gente homenageia aqui aqueles que saem dos seus barcos confiantes de que trazem o seu melhor na bolsa, viu? Um beijo enorme a todos, que a gente possa comemorar o dia de hoje como um dia de vitória para o Brasil, de vitória para a homeopatia, de vitória para a cura da alma, viu? Um beijo enorme e muito obrigada pela presença de vocês. Se possível, divulguem a homeopatia, né? A gente divulgar a homeopatia é realmente a gente divulgar a verdade de que a vida pode florescer. Esse aqui é o meu relógio, ó. Esse aqui é a gente saber que a gente pode... A rosa, ela desabrocha no tempo dela e ela vai se abrindo, ela vai mostrando o seu perfume no tempo dela, tá? Então, um beijo a todos. Olhem aí as novidades, que vai ter dança homeopática agora, dia 5 de dezembro. Nós vamos trazer Silícia Terra para as mulheres dançarem com as suas imperfeições. E eu vou também mostrar aqui para vocês Mulheres de Triunfo, que são 8 dias de acompanhamento emocional para a gente se enriquecer e fertilizar a nossa vida com muito amor, com muita verdade. Mulheres de Triunfo é online e dança homeopática vai ser presencial. Então acompanhem pelos stories e façam a vida de vocês ser fértil com a linha, com o fio condutor dos grandes tecelões. Um beijo enorme!